Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo de lajes corporativas, é o Télios Propriedades, fundo de investimento imobiliário, é o TEP11, relatório gerencial de março de 2023. A gente vai ver aqui a performance do fundo nesse mês, tá bom? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto e quer acompanhar a gente aqui no canal, tá? Acompanhar inclusive a minha carteira pessoal e dos meus filhos, inclusive, né? Invisto aí para meus filhos que é menores de idade. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, coloque também nos comentários do vídeo suas sugestões e também se quiser conversar com outros investidores, inclusive comigo, tem lá o nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Eu vou deixar também na descrição esse relatório gerencial para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então. É o TEP11, fundo de lajes corporativas, tá? Alguns números aqui do mês de março, fundo que está aí sendo negociado atualmente em torno de 60 e poucos reais, finalizou aqui março a 66,40, fundo com valor de mercado aproximado aí de 280 milhões de reais, fundo que está, apesar de estar com um valor, né, bem acima aí no valor de mercado de outros pares seus aí de lajes corporativas, né, os fundos de lajes corporativas bem depreciados, com deságio muito grande no mercado. O fundo também está com 30% de deságio, né, o valor sobre patrimônio líquido, o valor de mercado ou o preço de mercado sobre o valor patrimonial, com 30% de diferença ou de desconto, né? O valor patrimonial dele, o valor 95,53, o patrimônio que ultrapassa 403 milhões de reais, fundo que tem aí o valor de mercado por metro quadrado em torno de 7.400 reais, tem mais de 10 mil cotistas. Então, se você é um desses, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje. E o fundo que atualmente tem mais de 4,2 milhões de cotas emitidas. Na verdade, a área BOMA total do fundo é quase 38 mil metros quadrados. Não é um fundo tão grande, né? Um fundo de 400 milhões de reais, tem aí em torno de 5 imóveis no seu portfólio e pagou 51 centavos por cota aí referente a março, um dividend yield de 0,77, então em relação ao valor de mercado. E a vacância do fundo, uma das menores das lajes corporativas, né, desse segmento, 6% de vacância física e está com uma vacância financeira aqui em torno de 11%. Não tem aluguel em atraso, ou seja, inadimplência é zero e o prazo de vencimento médio dos contratos está em torno de 4,8 meses, anos na verdade, né, quase 5 anos aí. Mais para baixo então, vamos lá, vamos fazer aqui, continuar a leitura. Aqui algumas informações gerais do fundo. Então, é um fundo que investe nos segmentos de escritórios, tá? Então, tá aqui definido aí segmento de escritório. TEPP11 é o ticket aí na bolsa, né? Fundo que tem desde setembro de 2019, fundo de antes da pandemia. Então, indo para o seu 4º ano de existência. O gestor é a Télios Investimentos e administrador é BRL Trust, que é administrador de vários fundos aí, né? Taxa de gestão de 0,90 a 1%, provavelmente é escalonada, né? Taxa de gestão, e a taxa de administração 0,13%. Vamos ver se tem mais algumas informações para baixo. Não tem. Aqui é a visão geral, né? Então informações aqui de mercado. Então tem aqui falando sobre a questão dos bancos lá, né? Os bancos quebrando lá, Credit Suisse inclusive, é um dos bancos aí, banco antigo, que está passando uma dificuldade muito grande aí, né? Inclusive quase quebrando. Então tem alguns acontecimentos aqui de mercado que você pode aí fazer a leitura, tá? Vou deixar o relatório na descrição do vídeo, como eu falei. Você pode aqui ver a visão do fundo no cenário externo, no cenário interno, a indústria de fundos imobiliários inclusive, né? Vários fundos aí descontados aí, para mim é uma ótima oportunidade para comprar vários fundos em promoção. Só você montar uma carteira aí, né, estudar os fundos antes de montar a carteira, ter uma estratégia de investimentos e aí pesquise aí os fundos que encaixem dentro da sua estratégia, tá? Então a bolsa para mim tá muito boa aí, principalmente para os fundos imobiliários, né? Eu suspeito falar, gosto muito dos fundos, quase 70% da minha carteira são fundos imobiliários. Neste contexto conturbado, ele fala aqui que o Ibovespa então teve uma desvalorização de 2,9% no mês de março. E o real se apreciou em 3% frente ao dólar, então se valorizou, né? Na verdade, o dólar se desvalorizou em relação ao real. O IFIX também, que é o índice dos fundos imobiliários, perdeu 1,7%, e o TEP 0,13%, praticamente aí
equilibrado, né? Não teve tanta queda no mercado. O fundo aqui, então, distribuiu 51 centavos, o que equivale a 83% do CDI, dividend yield de quase 10%. Vacância do fundo a gente já comentou aqui, o prazo de vencimento médio dos contratos também, o aluguel médio R$ 88,73 por metro quadrado. É o aluguel médio cobrado aí do fundo atualmente, né? Dentro da expectativa de distribuição, o fundo está aqui com um limite inferior e superior entre 50 e 58 centavos de real de distribuição. Fundo que tem distribuído nesse patamar aqui praticamente desde o início, né? Então, nem subiu nem desceu. Então, se a gente pegar aí as atualizações inflacionárias, o fundo teve uma perda, na verdade, nos proventos, né? Já que ele não os aluguéis aí, a distribuição não cresceu acompanhando aí a inflação, né? Fundo mantendo ali essa média entre 45 e 50 centavos de distribuição. A gente vai ver esse histórico aqui mais para baixo. Dentro da projeção dos incrementos, ou seja, o fundo tem ali uma parcela grande, como a gente vê aqui na vacância financeira, uma parcela grande aqui de descontos, né? Provavelmente novos contratos ali com carências, e esses incrementos vão ser acrescentados aí nos próximos trimestres. A gente vê aqui que esse ano ainda tem aí um incremento de receita bem relevante, né? Já começando aqui no segundo trimestre, para justamente aqui, inclusive por isso que o fundo está trabalhando com limite superior aqui de 58 centavos, bem ali em torno de 15% acima do que ele tem distribuído, inclusive, né? Então, justamente por conta desses incrementos de receita, né, já que o fundo está até com uma vacância física ali de mercado até bem interessante, 6% apenas. Mais para baixo aqui a gente vê a evolução de cotistas, não teve aqui uma evolução tão significativa, por isso que ele apresenta inclusive por trimestre, né? O fundo não tem uma evolução tão significativa assim. Aqui é o portfólio do fundo que tem gestão ativa, tá? Então, um fundo que não tem inadimplência, 100% adimplente. Tem esses 5 imóveis aqui, tá? Tem aqui uma diversificação até interessante em 3 deles em relação ao segmento dos inquilinos, né? Então a gente verifica aqui que o setor de serviço é o que domina, né? Todos os imóveis, inclusive, mas tem aqui outros aqui do setor de saúde, por exemplo, no edifício São Luís tem aqui uma relevância, no Timbaúva também 100% dele é do setor de saúde, 100% aqui do Fujitsu, por exemplo, é do setor de tecnologia, né? Como a gente verifica aqui dentro do negócio aqui do gráfico, né? Da legenda do gráfico. E ele fala sobre o processo de andamento e outro processo que está em andamento contra um antigo locatário do edifício Passarelli, ainda está aí no litígio, né, provavelmente. O Teles ele tem gestão ativa, como eu já falei, né, tem 40 contratos vigentes, 27 contratos com fiança bancária, então o fundo tem 61% aí da receita, o que representa 61% da receita total do fundo, tem aí algum tipo de garantia com relação à inadimplência, né? E o restante tem fiador, imóveis ou outras garantias. Mais para baixo a gente vai verificar aqui a questão da tipicidade dos contratos, né? Atualmente ele fala que somente o contrato atípico do edifício Fujitsu, né? Que é 100% locado aí para o segmento de tecnologia, provavelmente é uma só locatária. Tem contrato atípico então nesse imóvel, tá? Que vence em 2026 e representa 13% da receita do fundo, então bem ali representativo, né? A gente verifica aqui também que no mês finalizou a carência intermediária do inquilino aí leal, então vai incrementou na verdade 58 mil de receita no fundo, né? Teve também no edifício Passarela de Evolução, então teve uma rescisão aí da New BPO, 170 metros quadrados, e eles estão na tratativa bem avançada do novo locatário da futura locação de 3 conjuntos desse edifício para fechar em abril. Nos demais, edifício São Luís, Fujitsu e Timbaúva estão 100% locados, e o edifício Torre Sul está com 3 conjuntos vagos que representam em torno de 1.600 metros quadrados, 15% de vacância nesse edifício Torre Sul, tá? Não é no total do imóvel do fundo, que o fundo está com 6% de vacância. Ele fala sobre a venda do edifício Timbaúva, continua na pauta, tá? Então tá na pauta aí a venda, provavelmente desse daqui, ó, Timbaúba, tá na pauta para ser vendido esse imóvel. Nas demonstrações de resultado, a gente verifica aqui que a receita de locação do fundo 2,8 milhões, dá 67 centavos por cota.
receita financeira, né? Provavelmente aí as alavancagens que o fundo faz, ou financiamentos, até baixa 1 centavo por cota. Não, isso aqui é a receita financeira, né? Onde o caixa do fundo fica aplicado. Outras receitas aqui, 112 mil, que dá quase 3 milhões de receita total, 70 centavos por cota. E o fundo atualmente tem 18 centavos por cota de despesa. Né? Então o fundo aí 750 mil de despesa financeira é a principal, provavelmente aí de aquisições que o fundo fez aí de imóveis, né? Então deu um resultado de 2,2 milhões, resultado não distribuído 86 mil reais ou 2 centavos por cota, então o que o fundo tem aí a distribuir ainda. Então é o que o fundo tem aqui de distribuição final, resultado final não distribuído, 139, somando então com os resultados de março. Mais para baixo a gente vê os indicadores operacionais. Então essa aqui é a evolução da vacância física e o aluguel médio. O fundo então está com uma das menores, está equilibrada a vacância desde julho de 2022. Então o fundo está com uma vacância até equilibrada aí, né? Não tão alta, não tão baixa. De mercado, inclusive, uma das mais baixas que a gente acompanha aqui em relação ao setor de lajes corporativas, né? E aqui a gente verifica que o aluguel médio não teve aqui uma evolução muito alta em relação aí aos últimos 12 meses. Na evolução da vacância financeira, sim, a previsão é de queda para o próximo trimestre. A gente verifica que atualmente aqui está alta e tem uma previsão de queda aí. Então, algumas carências nos contratos aí, provavelmente mais recentes, vão acabar agora para o próximo trimestre. Indicadores operacionais ainda. A gente vê a receita por setor de inquilino, então o principal aqui é o setor de tecnologia, provavelmente ali grande parte vem do edifício Fujitsu e outros ali também tem a participação desse segmento. Saúde também, praticamente ali naquele imóvel ali, todo locado para o setor de saúde é o que tem maior representatividade. E em relação aos índices dos contratos, 30% é ajustado pelo IGPM, 65% pelo IPCA e 5% aí é uma mistura, um blend aí de ou provavelmente do IPCA e do IGPM ou de outro indicador também. Aí na verdade aqui outros indicadores estão dentro dos 5%, exceto IPCA e IGPM, né? Então o principal é IPCA. E o edifício São Luís é o principal edifício que gera a maior receita do fundo, aí 44%. Mais para baixo a gente vê as renovações, então em março aqui, em abril na verdade, né, que a gente está entrando agora, 2% aí vão ser renovados, né, os aluguéis, e os vencimentos, a gente verifica que é quase 5 anos o prazo médio de vencimento dos contratos, até interessante para um fundo de lajes corporativas, né? Que em média tem ali contratos de 5 anos, né? Normalmente são contratos de 60 meses, tá? Carteira do fundo e mercado secundário. Então o valor de mercado do fundo 280 milhões, está 30% descontado, o giro de cotas em março foi bem alto, né? 5,4%. Apesar de não ter tanta cota assim, não ter uma liquidez também tão alta, né? 650 mil reais de volume médio negociado diário, né? E o número de cotistas também é um pouco baixo em relação aos seus pares, 10 mil cotistas aproximadamente. Dentro dos imóveis aqui a gente verifica que o fundo, na verdade do portfólio, né, tem 460 milhões em imóveis, 2,2 milhões em aplicações financeiras, obrigações de imóveis a prazo 1,1 milhão, valores a pagar 60 milhões de reais, que provavelmente é aquela dívida que ele paga ali a despesa financeira, né? Responde a 15%, e o patrimônio líquido do fundo, então, 403 milhões de reais. Bom, lá para baixo a gente vê a rentabilidade, vê aqui alguns valores históricos, né, de rentabilidade do fundo, que na verdade até que se manteve equilibrado aí nesse período, né, mas teve a variação da cota foi de quase 1%, né, 0,90%. O fundo distribuiu 0,77% de provento, que deu uma rentabilidade bruta aí negativa de 0,13%. Até que foi interessante aí, mas o fundo teve uma variação de cota aí mais relevante, né? Aqui são os imóveis, né, os edifícios que o fundo tem, todos localizados em São Paulo, próximos ali ao grande centro, né? Em bairros ali até interessantes, bem localizados, aí, que são bons imóveis realmente. E a gente verifica que as participações do fundo, né, então ele não tem 100% de participação em nenhum dos imóveis, são participações parciais, onde a maior participação é do edifício Passarelli, mas onde ele tem maior área bruta locável é no São Luís, 13 mil metros quadrados, aí tem 23,8% de participação.
Aqui é o histórico de proventos, como eu falei, o fundo distribuindo proventos ali entre 45 e 60 centavos desde dezembro de 2019, né? Pode verificar aqui, teve só uma queda aqui, teve só uma queda aqui, né? Em julho de 2021, chegou a 42, mas o fundo sempre pagando entre 45 e 50 centavos, e que isso significa que né, os ajustes contratuais não foram suficientes para o fundo aumentar os seus proventos, né? Inclusive em relação até mesmo à atualização nesse período. Ok? Então é isso aí, Télios Propriedades e Fundos de Lajes Corporativas, é o TEP11, atualizando aí, né, um tempo que a gente não falava aqui no canal. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente se você é cotista do TEP11, qual é o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.